Fala galera, sejam todos bem-vindos a este podcast, ao Cast Mais, esse canal que é novinho, mas está aí para poder estar trazendo informação, trazendo várias novidades para vocês. Por isso eu já peço que você possa estar curtindo, compartilhando, se inscreva no canal, deixe o seu comentário aí abaixo, sugestões também de temática e vamos que vamos. Bom, hoje eu estou aqui com o pastor Marcos Rocha, é isso mesmo, conhecido como Marquinhos, entre outros apelidos, na qual eu já ouvi falar. Então, ele está aí hoje conosco. Então, eu quero já trazê-lo aqui, dando a ele as boas-vindas. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Fique bem à vontade aí. Ô, Davi, brigadão, tá, velho? Uma honra estar aqui com você. Ainda tentando descobrir seus truques de mágica, mas tá tranquilo, tá? Rapaz, ó, eu tô meio paradinho, hein, mas eu vou retomar. Aí, se quiser um café também, nós estamos juntos aí, ó. Coisa boa. Cara, pra gente começar esse bate-papo de uma Uhum. forma bem tranquila, gostaria assim que você pudesse falar um pouquinho de uma introdução, um pouquinho assim, quem é o Marcos, quem é o pastor Marcos, pra galera que vai estar assistindo aí. Bom, antes de ser o pastor Marcos, né? Sou o marido da Aline e o pai do Tito. Meu Isso filho tem, aí. tem 6 meses de idade, Aham. mas eu fui consagrado a pastor já há 5 anos. E nessa jornada, né, o Espírito Santo vem me levando a viver muita coisa. Comecei pastoreando o Ministério Jovem aqui da igreja, e aí depois de 5 anos o Senhor me deu a graça de poder fazer a transição, né, da liderança e poder ajudar mais na igreja como geral. Então, assim, hoje eu ajudo muito aqui na Hebron, né, como pastor, mas Deus me deu a honra também de viver experiências fora do país e poder estudar e aprender de muita gente que acrescentou muito no meu ministério, mas eu tenho como grande propósito da minha vida, assim, objetivo é ver pessoas se levantando para viver aquilo que Deus tem para elas. Eu amo levantar líderes, tanto é que comecei uma escola de liderança aqui também, para a Aham. gente levantar líderes que vivem o propósito, porque a minha grande intenção e a minha grande alegria hoje, como liderança, é ver pessoas vivendo aquilo que Deus tem para elas. Né? Isso para mim é o mais importante. Muito bacana. Inclusive eu estive ontem, ontem, nós estamos gravando numa sexta-feira, e eu estive Uhum. ontem na sua igreja a convite de um casal que teve a formatura do pessoal que estão noivos, né? E Sim, isso aí. foi fera, cara, muito bacana. Tava Que olhando o massa. espaço de vocês lá. Quando eu fui, algumas vezes que eu fui na programação da RA, Aham, você tem uma visão diferente, né? E aí ontem, como tava. Tinha bem pouca pessoa, eu tava olhando os detalhes, olhando a iluminação, a parte lá do. aham. Muito legal, cara. Muito Porque bacana. sábado não dá pra ver nada, né? Só dá pra ver o pau quebrando. É isso aí. E muita gente. Caramba, muito bacana. Como que você prefere que eu te chamo? Marquinhos, Marcos, Pastor Marcos. É, Cara, eu atendo qualquer coisa, até se balançar a chave do carro, tá atendendo. assim que é bom. Pode chamar de Marquinho mesmo, porque a gente já tem uma amizade, então fica mais pessoal. Pô, Pastor show Marcos é demais. muito formal. Teve uma vez que uma moça aqui da igreja falou: Ei, Pastor Marcos, tudo bom com o senhor? Aham. Eu falei: Me respeita, hein? Pra você não é Pastor Marcos, não, pra você é Marquinhos. É o contrário, então, né? É. Bom demais, bom demais. Deixa eu te falar então. Você começou falando, né, que você já foi consagrado há 5 anos, então Sim. você já tem já uma boa experiência aí de trabalhos e tal. Mas antes de eu te perguntar sobre essa sua experiência, eu queria falar em um ponto que você também falou, que você teve experiência de estar fora do país estudando. Eu me lembro, eu conheço um pouco da sua história, mais assim de Uhum. ouvir o pessoal falando. E aí depois eu comecei a acessar, ver pela internet, até que eu comecei a ir em algumas programações de vocês. Sim. Mas eu gostaria de saber, se você pudesse falar um pouquinho pra gente, como que foi essa experiência, o porquê de você ter ido assim também, ter ido estudar fora, o que que você aprendeu, o Uhum. que que você pode assim trazer pra gente. Na verdade, eu tinha o sonho de estudar na Hillsong College, né, desde a minha adolescência, e esse sonho foi sendo alimentado. Uhum. E aí eu tentei 3 vezes ir para a Austrália, não consegui, alguma coisa me embarreirava, até que eu desisti.
Sim. E aí, quando eu desisti, minha mãe falou assim: você não vai desistir nada, eu tô juntando dinheiro para te mandar para lá e você vai desistir. Aí, aí eu falei: não, vou tentar mais uma vez. Aí, da última vez que eu tentei, o processo foi caminhando. Eu procurei uma agência de intercâmbio cristão, né? Que eles me ajudaram com todo esse trâmite de visto e tudo mais. E aí tem até uma história engraçada a respeito do visto, né? Aham. Engraçada assim, no sentido de você ver a mão de Deus, que teve um dia que a agência me ligou, e como eu, na época, já tinha trancado a faculdade, já me planejando para ir, né? Uhum. Mas o visto ainda não tinha saído. E aí a agência me ligou e falou assim: olha, muito provavelmente seu visto não vai sair, tá? Eita. Porque você não tem vínculo aqui no Brasil e tal. Se sair, é o visto que você não pode renovar na Austrália. Você tem que voltar no Brasil, fazer o processo de novo. E aí não daria tempo de eu renovar e voltar pro college, né? Que eu fui primeiro para estudar inglês. E aí eu orei, mano, eu orei. Falei: Deus, se o senhor não quiser que eu vá, eu não vou ficar chateado. Eu vou aceitar e tal. Mas se o senhor quiser que eu vá, o senhor vai liberar esse visto aí. E eu não quero restrições no visto. Eu quero que eu consiga renovar o visto lá e que dê tudo certo. Sim. E aí, nesse dia, eu orei. Aqui, eu sou da Bleia, né? As irmãs do manto vieram orar. E uma irmã falou: olha, Deus mostrava você entrando num novo país. Eu falei: ah, tem. Nesse dia, o cara do consulado australiano me ligou, me fez algumas perguntas e tal. E no outro dia o visto saiu sem restrições, eu pude renovar lá. Inclusive foi um processo muito rápido. Eu apliquei para renovar e com 30 minutos já tinha saído o visto. Então foi algo absurdo, assim. Mas enfim, consegui ir, né? Depois desse testemunho aí de Deus abrir as fronteiras mesmo. E fiz 4 meses de inglês lá e depois cheguei na Houston. E é muito interessante porque o processo de morar fora do país, só de você morar fora já é um crescimento absurdo, né? Assim. Porque eu fui com 20 anos morando na casa dos meus pais e não sabe, era muito dependente ainda, mas eu não podia agora ter meus pais para ir no banco por mim, para pagar aluguel, para fazer as coisas, tudo era eu, entendeu? Então foi esse crescimento aí de 10 anos em um ano e meio que eu estive lá. E eu tenho muitas histórias engraçadas assim também, porque uma história foi que foi meu segundo dia na Austrália, eu fui para aula de inglês, era o dia inteiro, e aí na hora do almoço eu falei assim: caramba, onde que eu vou almoçar, né? Como é que eu vou pedir almoço se eu não falo inglês direito? Onde que eu vou almoçar, né? Aí falei: vou no McDonald's, que aí é tranquilo. Você vai no McDonald's e você sabe o que você pede. É o seu lugar seguro ali, é o McDonald's. Cheguei no McDonald's, olhei o cardápio, aí tinha números no cardápio, né? Eu falei assim: vou pedir pelo número, que aí vai dar tudo certo. Cheguei, olhei e falei pra mulher: number one, please, número 1, né? Aí ela falou um negócio que eu não entendi, velho. Aí eu olhei pra ela assim e falei assim: yes. Aí ela: yes? Aí eu: no? E agora, né? Mano, acabei pegando um lanche horrível lá, tive que almoçar desse jeito. E essa história do almoço aí aconteceu umas 3, 4 vezes até eu conseguir me adaptar, pedir e tal, a tirar esse medo. Mas assim, vivenciar não só a cultura de outro país, né, mas a cultura de uma igreja com a expressão da Hillsong. Sim. E talvez o que mais impressiona a gente aqui no Brasil seja o louvor deles, né? Mas o que mais impressiona para quem vive a cultura deles é como eles vivem a igreja, como eles fazem a igreja. Isso não tem como mudar o nosso coração para sempre, não tem como colocar o nosso coração no lugar certo, no verdadeiro propósito de igreja. Então, cara, a experiência de viver ali dentro, de viver o serviço, pra você ter noção, mano, no domingo eu acordava 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para estar 6 na igreja, para sair da igreja 2 horas da tarde, voltar às 5 para chegar em casa 9 horas da noite. Então, vivia para a igreja. E eles têm muito isso, esse coração no serviço, esse coração em se doar pelo reino. E, cara, é absurdo, assim, não tem como eu te explicar. E a única coisa que eu posso fazer é lutar para transformar a cultura da igreja, né, numa cultura saudável que valoriza o reino. Muito bacana, muito bacana. Você falando, eu me lembro assim da minha época quando eu fui estudar no Rio, cara. Lá no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. E tipo, eu
eu percebi uma diferença muito grande. Agora imagina você indo para fora de um país, uma cultura, uma língua diferente. Sim, sim, Caramba. é absurdo, assim, até aqui perto mesmo, como você falou, a Aham. diferença de uma cidade para outra, a Sim. cultura é absurdamente diferente, é muito interessante isso, principalmente no Brasil, né? A gente é um país muito multicultural. Sim, é verdade. Tá, aí agora você foi pra lá, estudou, aprendeu a comer direitinho, passou Consegui, tudo. voltei magro pra caramba, bicho, eu voltei muito magro da Austrália, mas só tinha cabeça. Também, né, nesse pique aí, né, cara, acordar 5 horas, chegar em casa 9 horas da noite. Cara, É. acabou comigo. Vivia de macarrão instantâneo no começo. Eita. Mas aí agora, depois que você passa por essa fase, por essa etapa, você volta pro Brasil, você voltou pra Cachoeiro, como que foi, cara? Tipo assim, uma porque, querendo ou não, você já tinha esse ambiente, tinha pegado aquele ambiente, você já estava vivenciando aquela cultura, como que foi Uhum. agora retomar para suas atividades ou iniciar uma nova atividade? Como que foi? Cara, é muito interessante porque, primeiro, eu tinha 22 anos, né? Foi quando eu fui consagrado pastor. Aham. E só que você volta querendo mudar o mundo, né? Você viu tanta coisa. Sim. Só que eu demorei um pouco a ter essa leitura de que as pessoas não viveram a mesma experiência que eu vivi, elas não viram o que eu vi, então elas tinham todo o direito de não entender o que eu estava tentando fazer. Aham. Então, assim, eu cheguei, cara, e eu não queria me readaptar, eu queria que o mundo se adaptasse a mim, Aham. entendeu? Tipo assim, todo mundo tem que viver o que eu vivi lá. Sim. E principalmente na igreja, assim, né, exercendo o ministério, eu dei muita cabeçada, fiz muita coisa errada, entendeu? Eu fui com muita sede ao pote, até eu entender, cara, tem coisas que eu estudei lá na Hillsong, que foi em 2015, que eu tô entendendo hoje, sabe? Tipo assim, coisas que eu ouvi lá, que só hoje que a minha mente foi entender, era isso que eles queriam Aham. dizer quando eles falaram Uau. isso, entendeu? Porque a imaturidade, e, cara, assim, eu me arrependo de algumas coisas. Na verdade, assim, Deus, ele permite a gente viver tudo aquilo que ele quer que a gente viva. Mas Sim. eu paguei caro na minha imaturidade, no meu preconceito. Quando eu cheguei na Rio, eu não queria me envolver com a cultura da igreja. Julgava tudo errado. Bleianão, né? Aquele bleiano, cabeça quadrada. Aham. Julgava tudo errado. Não pode, não pode, não pode. E quando eu decidi me envolver na cultura da igreja, eu vi que de fato eles são diferenciados mesmo, mas enfim. E aí eu voltei com esse pensamento, quero mudar tudo de uma hora para outra, Aham. e de primeira já tasca a parede preta na igreja, e vamos, que a gente achava que isso ia mudar o Aham. espírito da coisa, sabe? E aí, com o tempo, a gente foi dando cabeçada. Eu lembro quando eu voltei, comecei a pastorear a nosso culto jovem bombava, assim, com Sim. 400, 500 jovens por semana, e a gente achando que estava tudo bem, até que a gente tomou a primeira pancada e aí foi caindo, da gente chegar a ter 15, 20 pessoas no nosso culto. Então a Aham. gente ser acostumado com o culto com 500 para Sim. 20, mas foi nesse momento que o Espírito Santo foi ensinando a gente que não é a forma, não é a parede preta, não é a luz, é a Uhum. essência da cultura, sabe? Sim. É a essência do Espírito Santo, é você buscar uma visão que se enquadra dentro de uma cultura. E hoje, né, com a pouca experiência que eu tenho pastoreando, eu entendi que nem tudo funciona em todos os contextos, sabe? A gente precisa saber ler a cultura, a gente precisa saber ler o contexto que a gente está presente, e a gente Sim. precisa entender como que a gente vai aplicar a cultura do reino nesses contextos. Porque eu errei muito com boas intenções e com uma boa mensagem, Aham. porque eu não soube me contextualizar e meio que adaptar, né? Não mudar a mensagem, né? Porque a Uhum. mensagem ela permanece, é a Sim. palavra de Deus e acabou, isso não muda. Mas aquilo que a gente usa, o método, ele precisa mudar à medida que a geração vai avançando, à medida que o contexto muda. Então eu demorei muito para entender isso. E eu, cara, desanimei da igreja, quis parar no ministério, quis mudar de cidade, Aham. quis fazer muita coisa, mas Deus foi me mostrando que era aqui que Ele me queria, e Ele foi me dando aos poucos influência, Ele foi me dando aos poucos estratégia, foi me dando aos poucos uma equipe de liderança, gente que acreditava na visão, Ele foi abrindo esse espaço para mim, e foi nesse tempo que eu entendi que não era para copiar o que a Hilson faz, não era para copiar como eles fazem,
mas era para encontrar um porquê no meu coração. Acho que tudo no reino a gente precisa encontrar o nosso porquê, né? Qual é a minha motivação? Qual é o meu propósito? Se o propósito for só encher a igreja e ficar famoso, a gente vai parar logo, mas se o propósito for maior, for eterno, for o reino, a gente consegue avançar. Então, esse tempo de readaptação para mim foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu cheguei com a mente focada em coisas erradas, sabe? Entendo. Porque eu me empolguei, porque eu queria. Eu lembro que no meu na última aula que a gente teve lá, né, a gente tinha um grupo menor, que era tipo um discipulado, né, que a gente tinha vários professores, e aí a professora falou assim, aqueles que vão embora, a gente quer liberar uma palavra de encorajamento sobre vocês. E aí a professora falou assim, você, falou para mim, né, você está muito preocupado que você vai voltar para o Brasil, você está muito preocupado com aquilo que você vai fazer. Você é o Senhor que faz tudo, você quer fazer tudo, mas você precisa se preocupar com quem você vai ser. Aí naquela época eu falei, tá bom, né, beleza. Mas, cara, depois isso foi como uma flecha no meu coração, assim. Sim. Na hora eu não dei muito crédito, fiquei meio assim, né, tipo assim, quem que ela pensa que é? Tá ligado? Falar isso de mim, pô. Aí, mas, cara, depois aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E o Espírito Santo falou, você pode fazer tudo, mas o que eu quero fazer é transformar quem você é. Então, essa questão da essência, né, é muito importante. Muito massa, cara. Muito bacana. Bacana mesmo. E você falou que você, antes de ir, você trancou a faculdade. Isso. E aí, quando você voltou, você já voltou logo para a faculdade, esperou um pouco? Como que foi esse processo Não, aí? então, mano, na época que eu decidi tentar a última vez ir para Houston, eu tava fazendo educação física na UFES. Ah, sim. Achava que tinha tudo a ver comigo. Falei, fazer educação física, eu vou jogar bola o tempo todo. Tá bom. Muito bom, tô feliz da vida. Vai dar certo. Aí cheguei lá, não era muito aquilo não era muito a minha praia, né? E aí eu decidi não só trancar, como abandonar o curso também. Entendi. Né? Que não era minha praia, a Universidade Federal, você tem que ter muita maturidade na mente como um cristão para conviver dentro de uma universidade federal. Principalmente hoje, na minha época já estava começando alguma coisa de ideologias e de ir contra os princípios cristãos, mas eu me posicionei de uma forma muito forte na minha faculdade como cristão, mas decidi abandonar o curso e quando eu voltei, eu comecei a faculdade de Direito, né, que graças a Deus eu acabei de me formar. Que alívio, né? Quando acaba, né? Graças a Deus apresentei meu TCC essa semana, cara, que massa, alívio. cara, assim, que massa. Graças a Deus. Mas aí nesse meio tempo também fiz faculdade de teologia, né? Dei aula em seminários de teologia também e agora estou dando aula e sou o diretor da escola de liderança aqui da igreja. Que massa, cara. Você começa a perceber, pelo menos quando você vai contando, né, que como as coisas vão tudo se fazendo sentido, né, vão se juntando e cada coisinha que você fez só vai agregando, né, cara. Você percebe desde o momento que você começou lá a sua faculdade mesmo, até depois você sair do país, depois voltar, como você diz, dar as cabeçadas, tudo isso. E hoje você consegue olhar para anos atrás e falar, rapaz, não é, aquilo era para mim. Sim. Aquela mensagem era real, né? Exatamente. Eu vejo muito a soberania de Deus por trás disso tudo, né? Que é como os irmãos de José, eles queriam vender José, vão vender, mas cara, Deus já estava por trás ali trabalhando para levar o povo de Israel para o Egito, para fazer todo aquele milagre com o povo do Egito, né? Depois tirar o povo. Então eu vejo Deus trabalhando soberanamente por trás de cada cabeçada, de cada erro. E uma música que fala muito comigo, uma música da Elevation Worship, que é mesmo no pior dos meus erros, o Senhor está fazendo milagres. Então eu carrego muito isso para minha vida. Incrível, cara. Incrível mesmo. Deixa eu te falar. Você estava falando sobre a questão de você ter montado a equipe, né, de vocês. E uma coisa que eu aprendi vendo vocês fazendo foi essa questão da força da equipe que vocês têm, cara. E às vezes eu conversava com outras pessoas e eles me falavam, não, nós temos o encontro só da nossa equipe e tal. Tipo assim, eu de fora, mas eu percebia, tipo assim, a importância que vocês davam para cada um e não só isso, mas a capacitação que vocês também
levavam para eles, né? Sim. Quem ainda não foi na eu espero que vá e vá conhecer, assim Se também Deus como a quiser. igreja, né? Aos domingos. Rapaz, é nítido perceber as pessoas trabalhando e tipo assim, e aquela coisa boa, né? E aquela Uhum. coisa espontânea, livre, né? Sim. É, quando eu morei no Rio, eu visitei muitas igrejas. Eu participei também de um projeto missionário, então a gente ia em vários lugares. E, cara, às vezes você percebe algumas coisas negativas também, né? Às vezes, Uhum. como a pessoa te recebe, como que é feita uma programação, a cara da pessoa, às vezes aquela cara, não tô a fim de estar aqui não. Tá muito legal. É muito. E eu me lembro quando uma vez lá no Rio, lá na Barra da Tijuca, eu fui na Bola de Neve. Uhum. Cara, eles. Uma recepção incrível, tipo, na hora. A forma que eles acolhem ali os visitantes. E algo que acontece na igreja de vocês, que é muito interessante, é essa equipe, assim, de vocês, cara. Eu sou. Eu posso testificar, porque eu já fui algumas vezes. Uhum. E quando falaram de visitante, a primeira vez que eu fui, eu levantei a mão, me entregaram um papelzinho e tal. E depois, de fato, cara, entraram em contato comigo. Pois é. Ou seja, funciona Geralmente mesmo. não entra, né? Não é que é verdade? É porque às vezes você vai num lugar e as pessoas falam tal, mas acabou, né? É. Então, Aham. cara, digamos aqui no marketing, né, o pós-venda, tipo, cara, funciona. E, pô, Sim. muito legal, cara. Eu falo assim da igreja de vocês, da programação, porque de fato eu acho muito legal, muito interessante mesmo a característica de vocês, a formatação de vocês. Pô, Uhum. a banda de vocês, a galera cantando. O teatro de vocês é top demais. Eu tô pra agendar, inclusive, pra levar lá na igreja. Aham. Cara, é sensacional. Mas, agora, avançando um pouquinho, depois aí que você já tem participou, já teve todos esses seus momentos, essa fase da vida. Uhum. Hoje você vive uma fase diferente, porque hoje você é Sim. casado, é papai. E como que tá Uhum. sendo esse momento assim da sua vida? É totalmente diferente, né, cara? Algo que só vivendo pra realmente poder falar como é estar casado, como é ser papai do Tito. Sim, sim. Cara, eu vou voltar um pouquinho no que você falou a respeito da nossa equipe, né? Show. Talvez algum líder vai assistir isso Aham. e assim, eu amo ver lideranças bem-sucedidas, né? Não só na minha igreja, mas no reino. Eu acho Sim. que ninguém perde quando uma igreja é bem-sucedida, o reino ganha. Então, a nossa equipe, a gente conseguiu entender que antes da igreja ser uma instituição, a igreja é uma família. Então, a igreja é o corpo, né, de Cristo. E é muito importante isso. Antes de liderar junto, construa amizade. Aham. Foi esse o nosso princípio. A gente se reunia, a gente compartilhava, a gente saía junto, a gente gostava da companhia um do outro. Né? A Sim. gente conseguiu aproveitar a jornada junto. A gente não só se reunia no sábado para fazer um culto, mas a gente era parte de todo um processo de amizade, de construção de confiança, de família e de corpo. Então, isso é muito importante ao construir uma liderança. Eu não peguei os melhores líderes, eu chamei pessoas que não tinham liderado nem quarto de retiro, não tinha sido nem líder de quarto de retiro. E aí, na Aham. época, todo mundo me indagou e tal: o que é isso, cara? Olha essa galera maluca que você chamou. E aí, eu decidi investir nessa galera para unir os laços e a gente se fortalecer juntos. Sim. Né? Foi muito difícil no começo, a gente tomou muita pedrada, a gente tomou muita voadora, a gente tomou muito Hadouken, né? Muito golpe, mas a gente perseverou porque a gente estava junto, Massa. entendeu? Eu lembro que teve uma vez que a gente se reuniu, na época que o ministério estava muito em decadência, que eu falo que iam 15 pessoas no culto, dessas 15, Aham. 10 eram voluntários. Sim. Os 5 visitantes ouviam dos 10 voluntários que o nosso ministério era horrível. Eita. Então, essa era a situação que a gente estava vivendo. Sim. E aí eu lembro que a gente se reuniu e eu falei, cara, vamos abrir aqui o coração, velho. O que tá acontecendo? O que a gente tá sentindo e tal. E a gente chorou junto, e a gente, sabe, cada um foi se confessando ali, porque tinha um ambiente de confiança que a gente podia abrir de fato o coração uns para os outros. Sim. E cada um foi confessando ali o que estava acontecendo. E, cara, depois daquele dia o Senhor transformou assim, o nosso cativeiro, o nosso ministério para sempre. Então é importante construir Massa. essa base de confiança com seus liderados, com quem você está, ou com quem você lidera junto,
ou com a galera da sua igreja. Cara, investe tempo, investe em amizade, investe em estar junto, investe, sabe, em sair para tomar um café, investe em pessoas, em relacionamento interpessoal. Não adianta nada você ser bom de púlpito, você ter uma banda boa, você ter uma estrutura maneira, se você não sabe se relacionar. Porque o evangelho é isso, é amar a Deus e amar o próximo. Então, amar o próximo é se relacionar com ele. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é: a gente impressiona o mundo com as nossas forças, mas a gente se conecta com ele, com o mundo, com as nossas fraquezas. Então chegou um tempo da igreja de impressionar menos e se conectar mais. Você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade é muito importante. Enfim, fechando isso aí, falar agora sobre... Cara, a experiência de casar e ter filho é impressionante, assim. Sim. Eu falo que o casamento muda muito, a gente muda muito. Eu demorei a me adaptar à vida de casado, tinha vezes que eu não avisava minha esposa que eu ia chegar mais tarde em casa e tal, porque acostumado, né, a viver vida sozinho. Vai, simplesmente vai, né? O horário não sabe. Aí depois de tomar muita bronca, né, alguns toques, aí agora o pessoal me chama para sair, fazer alguma coisa e fala assim: pera aí que eu vou ver na minha agenda. Aí entre parênteses, da esposa. É isso aí. Aprenda quem tá assistindo já fica ligado aí. Cara, casamento é uma jornada de construir amizade, de construir prazer na companhia um do outro. E muda muito a gente, muda muito. Você para de pensar tanto em você mesmo, você começa a pensar em outra pessoa, em como você pode agradar outra pessoa, como você pode ser melhor para outra pessoa. Mas enquanto casamento muda muito, filho muda tudo. Cara, é impressionante. A experiência da paternidade para mim foi arrebatadora, assim. Me mudou por completo, cara. O Tito tem 6 meses, mas eu lembro que, tipo assim, quando ele nasceu, a pediatra pegou ele no colo e falou: pai, você quer pegar o seu filho? Eu falei: claro. Eu peguei ele no colo, né, porque eu acompanhei o parto. E aí, na hora que eu olhei pra ele, eu falei: cara, eu daria minha vida por você. Que louco, né, meu? Tipo assim, ele não tinha feito nada por mim, eu não tinha razão nenhuma pra amá-lo, eu simplesmente amei porque ele era meu filho. Aí Deus já falou comigo, né? Você não precisa fazer nada pra conquistar meu amor, eu te amo porque você é meu filho. Caramba. Mas é impressionante, assim. Cara, muda tudo, muda tudo. Cara, aquela cabeça jovem que é até meio inconsequente, né? Cara, muda. Você já pensa 1000 vezes antes de qualquer coisa. Você se torna uma pessoa mais verdadeira quanto a quem você é, porque parece que a criança desperta isso em você. É um amor que não dá para explicar, é uma experiência que não dá para explicar. Eu vou te falar, não dá para você saber se você é bom ou ruim nisso. Eu falo com a Aline que a gente é um casal muito doido, né? Que a gente foi no Bumba Meu Boi. A gente não leu um livro sobre paternidade, a gente não leu nada sobre, sei lá, a gente faz tudo no instinto. E eu vejo o Tito sendo tão bem tratado que a gente carrega isso dentro de nós, a paternidade, a maternidade, porque quando um filho é gerado, não é só gerado um filho, né? É gerado um pai e uma mãe também. Sim. E quando a gente assume essa figura paterna, a gente, pelo próprio instinto que a gente tem, a gente consegue cuidar bem de uma criança. Eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente ter a imagem e semelhança do pai, né? A gente já carrega isso dentro de nós. Massa demais, né, cara? É uma coisa que sobressai naturalmente, então, né? Sim, sim. Caramba, vai ter os livros que vão ajudar e tal. Eu nunca li nenhum livro sobre paternidade, pra ser sincero, sobre você. Eu tenho alguns lá em casa para ler, mas eu tô lendo outros por enquanto. Mas, assim, eu não li nada, eu vou porque, por causa do amor que eu tenho por ele, eu faço o que eu faço por ele. Massa, cara. Muito legal, muito interessante, muito maneiro mesmo. Deixa eu te falar, como que você hoje, você administra assim, a questão do seu ministério? Com a questão familiar, com a questão pessoal mesmo, você entende que você consegue lidar bem com isso? Porque tem muitas pessoas que às vezes misturam bastante, né? O pessoal mistura, então vira aquela bola de neve e no final traz algum tipo de problema. Você, como que você entende isso? Você percebe isso? Sim, eu jamais troco a minha família pela igreja. Eu vejo muitas pessoas que mergulham no ministério e perdem a família
para ganhar a igreja. E aí a gente tem a história lá de Ló, né, que está em Sodoma e Gomorra, e aí os anjos visitam ele, e Ló quer sacrificar suas filhas para salvar os anjos, né? Ele quer sacrificar sua família por aquilo que é sagrado. Sim. Só que os anjos não permitem isso. E o que Deus está falando é, você não precisa sacrificar sua família por aquilo que é sagrado, porque se é sagrado, não vai custar sua família. Sim, Né? Às vezes a gente perde a nossa família por achar que a gente está cumprindo o propósito, mas se o seu propósito tira o propósito original de Deus, que é a família, então que propósito é esse? Uhum. Então, assim, eu falhei um pouco no sentido de mergulhar muito no ministério quando minha esposa estava grávida, eu poderia estar mais em casa, né? Aí depois que o Tito nasceu, eu tomei uma decisão de que eu não ia mergulhar tanto, né, fazer tantas doideiras para estar na igreja, para fazer as coisas, porque o meu primeiro ministério é a minha casa, né? Meu primeiro ministério é a minha família. E se eu não sei administrar minha casa, como é que eu vou administrar o reino? Como é que eu vou administrar as coisas do Senhor? Então, eu decidi, todos os dias de manhã eu fico em casa. Sim. Eu não faço, assim, só numa situação muito difícil, assim, eu saio de casa de manhã. De manhã é o tempo que eu tenho para o meu filho, de manhã é o tempo que eu tenho para minha esposa, para minha família. Sim. Né? Bacana. E aí à tarde eu trabalho, às vezes à noite eu também trabalho, mas de manhã é o meu tempo ali com ele. E assim, eu não... Cara, você que é pastor, líder, que vai ouvir esse podcast, tira férias. Tira férias. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer mais se a gente estiver com a agenda lotada, mas isso não é verdade, isso é uma mentira. Sabe? Às vezes é preciso a gente limpar a nossa agenda, a gente fazer aquilo que a gente gosta para a gente poder aliviar a nossa mente, a gente estar com a nossa família, tirar férias, cara. Eu sempre brinco com uma história, né? Que eu tava na praia, aí a irmã falou assim, pastor, tá na praia, né? Falei, tô. Aí ela, tá de férias, né? Falei, tô de férias, né? O diabo não tira férias não, hein? Falei, pois é, por isso que a vida dele é o inferno. Aí, ó, tá vendo? Mas assim, cara, nada vale a sua família, sabe? Não sacrifica a família pelo ministério, por nada. Hoje eu não tenho medo de dizer não para as coisas. Antes eu falava sim para tudo. Hoje eu não tenho medo de dizer não, de focar. Não quer dizer que eu estou fazendo menos, quer dizer que eu estou fazendo mais coisas com um propósito. E sabe? com mais qualidade até, né, cara? Porque o propósito te leva a isso, né? Sim, exatamente. Quando você consegue focar e dizer não para muitas coisas, você vai ver que você, fazendo menos, você vive algo muito mais extraordinário. Massa. E consegue fazer de uma forma com muito mais excelência mesmo. Isso foi muito interessante na minha vida, né? E eu entendi, cara, que aquele texto de Lucas 2, né, quando Zacarias está no templo, e aí ele termina os seus dias de ministério e volta para casa, e quando ele volta para casa, sua mulher, que era estéril, ela consegue gerar. E eu digo que o casamento ele só frutifica quando a gente entende que uma hora o ministério tem que parar para a gente voltar para casa. Senão a gente vai viver uma família estéril e um casamento estéril. É verdade, cara. É louco porque nós percebemos, ainda mais nos dias de hoje, né, onde a depressão, a ansiedade, a doença psicossomática, essas questões têm sido tão fortes, né? Latentes mesmo. A gente percebe que muitos pastores, líderes que estão tão envolvidos ali, eles acabam de fato não percebendo isso, justamente que você falou dessa questão da importância familiar. E aí acontece dois grandes problemas. Geralmente os filhos sofrem muito com isso, a esposa também, consequentemente, e muitas das vezes eles estão adoecendo. Por isso que a gente tem notícias de pastores que estão morrendo, até mesmo sendo levado ao suicídio, porque chega um momento que ele está em um caos. Né? É um ser humano que está vivendo de uma forma como se não fosse. Ou seja, realmente, você líder, você pastor que estará assistindo a esse podcast, é isso, com certeza. Tire férias, tenha seu momento de relaxar sua cabeça, sei lá, assista um filme, né? Leia uma literatura além da teologia ou além daquilo que você está preparando para o seu sermão. Vai ver série. Isso aí, vai ver série. Não falta série, né? Netflix e os outros. Pastor, eu também queria... Só complementar o que você estava falando,
Outra coisa que prejudica muito é essa imagem do pastor como homem de Deus, né? Esse cara super-herói. E não é, cara. Pastor é gente, pastor é ser humano, pastor gosta de assistir série, pastor gosta de ver filme, pastor gosta de ficar em casa, às vezes, fazendo nada. E, cara, a gente precisa respeitar isso, não é por isso que ele não está exercendo o ministério dele, mas a gente precisa começar a reconhecer isso em nós. Não que a gente vai se render e ficar em casa o tempo todo e só assistir filme e série, não. Mas que a gente não vai ficar lutando para viver um fardo que a gente não precisa carregar, sabe, como pastores. Entender isso é muito importante e torna a sua liderança e o seu pastorado muito mais efetivo. Sim, que você é gente, você é ser humano, você pode sentir raiva, você pode sentir medo, você pode chorar, você pode errar, você pode vacilar com alguém, você pode falar alguma coisa no calor da emoção, você pode assistir futebol, você pode se irritar com o seu time, sabe? Eu acho que falta isso em muitas lideranças e muitos pastores. Não, eu não posso fazer nada porque eu sou líder. Não, cara, você é gente, você é ser humano e Deus te levantou com a sua essência. Deus te levantou com aquilo que você carrega. Então, seja dedicado no ministério, dê o seu melhor, viva tudo que Deus tem para você, mas não se esqueça que você não é uma máquina. Você precisa parar um pouquinho, às vezes, até para você poder render por mais tempo. Então, cuidar da saúde, cuidar da mente, sabe? Não tem problema fazer psicólogo, psiquiatra, isso não é problema, isso não é falta de fé. Isso é necessidade que a gente tem como ser humano. Sim. E é louco ainda pensar, né, que ainda hoje pessoas pensam que a pessoa que está indo para um psicólogo, tipo, não, isso é coisa de doido. Ainda se pensa isso. Então, realmente. E é inclusive uma temática para até para os próprios líderes e pastores estarem falando, né? Porque às vezes é justamente o que você falou. É colocado como se, tipo assim, nossa, ele é aquela coisa perfeita ali, né? Ele é o homem de Deus, o imaculado. E tipo, nossa, ué, o pastor tá na praia? Ué, como assim? Ué, o pastor tá vendo um jogo de futebol, o pastor tá de bermuda. Então, são questões que vão sendo colocadas e se o líder, pastor, se permitir, ele acaba caindo nesse, vou falar, um golpe, né, nesse golpe e começa a viver dessa forma. E aí ele vive o fardo na qual não deve ser vivido, né? Exatamente. Muito louco, cara. E ainda falando nesse âmbito de igreja, tudo isso, como que tá sendo para você essa questão? Hoje você tá mais atuante na igreja de forma geral, não apenas ali com a juventude, né? E como tá sendo assim para você? Porque quando a gente pensa na igreja, a gente pensa também em pessoas. Você é bem novo, então pessoas bem mais velhas. Como que você tá enxergando, sentindo, assim, percebendo esse relacionamento, agora é diferente, né? Não sei se o linguajar, como que você lida, como que é? Cara, é muito, como você falou, extremamente diferente. Para mim é surreal, porque eu lidero e pastoreio pessoas muito mais velhas que eu. E às vezes eu tô atendendo alguém no aconselhamento e eu falo assim, caraca, tipo assim, eu tô aconselhando uma pessoa, tá? Podia ser meu muito mais pai. velha que eu. Exatamente, podia ser meu pai ou sei lá. Mas assim, cara, eu tenho me sentido muito abraçado pela minha igreja. Bacana. No sentido de liderança e de respeito mesmo. Sim. E é interessante porque o Senhor uma época falou algo comigo que eu carrego muito na vida, que contra frutos não há argumentos. Sim. Então as pessoas podem não gostar de você, do seu estilo, de como você se veste, de como você fala, mas elas não podem negar os frutos que Deus gera através da sua vida. E desde então eu tenho buscado gerar frutos e que as pessoas reconheçam a autoridade através dos frutos, né, que estão sendo gerados. Mas é um desafio assim, muito legal, muito diferente. Para mim tem sido gratificante demais ver como as pessoas recebem bem, como as pessoas gostam. E, cara, a questão toda é você simplesmente abraçar as oportunidades que Deus te dá e manter a sua mente e o seu coração guardadas nele. E saber, cara, que não é do dia para a noite que as coisas vão mudar, mas você precisa respeitar uma transição, você precisa respeitar o momento que a igreja está vivendo. E quando você pastoreia os jovens,
Sim. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Se eu quisesse dar um mortal para trás aqui na raia, eu dava e ninguém tava nem aí. Se eu quisesse, Sim. sabe? Mas quando você pastoreia uma igreja, né, quando você sai da esfera de um ministério e vai para a esfera de uma igreja, Sim. você precisa pensar naquele menino de 18 anos que gosta de dar cabeçada na parede, mas você precisa pensar na dona Maria José, de 78 anos, que cresceu na Assembleia de Deus do Coque, que não pode cortar o cabelo, e você precisa comunicar para esses dois públicos, para você não perder a Maria José, para você não perder esse menino de 18 anos, e esse desafio é muito louco, né? Porque são extremos, né, cara? Sim, São sim. e ambos estão ali por amor. Então, ou Sim. seja, realmente é um desafio para você não cortar aquela pessoa, ou então a pessoa até se ofender quando é uma pessoa mais de idade, assim, por exemplo, porque ela tá acostumada com. E ela não vai mudar, ela não muda mais nessa questão, a questão pessoal dela. Então, Sim. realmente, imagino que é um. Exatamente. Você tem que ser muito. Você tem que entender que a única coisa que une esses dois é o Evangelho. Não tem mais nada. A única coisa que vai unir esses dois extremos é o Evangelho. Sim. Então você tem que buscar colocar o Evangelho no centro, uma cultura centrada no Evangelho, na palavra de Deus, e aí você vai conseguir unir, né? Porque o avivamento é isso. Às vezes a gente fala assim, nós somos a geração do avivamento, mas o avivamento não tem gerações. Lá em Joel 2 fala que os filhos profetizarão, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Então está todo mundo incluído na parada. Não tem uma geração do avivamento. Existe um avivamento que vai beneficiar todo mundo. É verdade. E é o que você falou, né? A pessoa vê o fruto, ou seja, automaticamente o fruto também traz o respeito. Porque fala, poxa, tudo bem, poxa, ele usa calça assim apertadinha, que tem uma rasgadinha. Calça leg. Ele é torcedor do Flamengo, ele tá alimentando um macaquinho ali que eu vi no stories lá. Mas eu vejo os frutos nele, eu sinto a presença de Deus, ou seja, faz a diferença, né? E a questão que você estava falando também é a construção, né? Toda a construção que você vem galgando, tá aí com a galera, então é nítido a questão do respeito deles e agora eles veem o resultado, não tem como não ver, né? Não tem como não ver. É legal porque eu sempre fui um cara muito brincalhão, né? Eu sou muito brincalhão, sou palhação mesmo, assim. Você precisa trabalhar muito para você encontrar o equilíbrio, né? De tipo assim, você é um cara brincalhão, mas você não é um cara imaturo. Você é um cara brincalhão, mas você não é um cara bobo. Sim. Mas, tipo assim, quando se trata da seriedade do evangelho, você entende que é uma alegria viver o evangelho, mas ao mesmo tempo você está carregando algo que é sério, que é verdadeiro. Entendo. Até mesmo pela questão da como a pessoa vai dar importância nisso, né? Então, como eu levo isso, tem muita diferença. E acredito que quando você tá preparando, por exemplo, a sua mensagem, por exemplo, para Rá, é uma forma, né? Na hora que você tá preparando para um domingo de manhã, por exemplo, onde geralmente tá a galera mais que tá na igreja há muito mais tempo, né? A galera raiz, assim. Então, tipo assim, mas eu acredito também que você muda a forma, você muda. Só que o evangelho é o mesmo, como você disse. Então muda, a essência. Você muda a isca, mas quando a pessoa chega no barco é a mesma coisa. Massa, cara. É a essência, né? E eu já vi também você cantando, cara. Como que é essa questão aí também? De você cantando, tocando violão. Cara, eu sou. Sei nem como é que eu falo, porque, tipo assim, eu não gosto de. Eu falo que louvor não é meu ministério, né? O ministério é pastoral, é liderança, é formar líderes, é ajudar pessoas, enfim. Mas, cara, eu caí de paraquedas no ministério de louvor da igreja, mas foi uma bênção, eu amei essa experiência de estar liderando o ministério de louvor por um tempo, agora não estou mais, né? Repassei essa liderança, mas assim, eu sou assim, cara, precisou de mim, eu sei varrer, eu sei tocar violão, eu sei cantar, se precisar tocar teclado eu arranho alguma coisa também, sei bater só as notinhas, entendeu? Mas sei, eu estou à disposição, entendeu? Eu não preciso do palco para me sentir útil no reino, isso foi uma experiência que eu tive na Risco, porque lá eu passei 1 ano e meio sem ter uma oportunidade, né, de pregar e tal.
E aí eu fiquei perdido, cara. Eu falei, pô, eu não tô pregando e tal, eu não tenho função, eu não tenho dom, eu não tenho ministério. Pô, eu não tô fazendo nada. E aí um amigo meu, sem saber desses pensamentos que eu tava tendo, ele virou pra mim um dia, assim, a gente conversando, e falou, cara, você traz alegria no ambiente que você tá. E isso pra mim é um dos maiores dons que eu conheço. E daquele dia em diante o Senhor me mostrou que em qualquer coisa ele pode mostrar o poder dele através da minha vida. Às Massa. vezes, para muitos, o fato de eu fazer uma piada, de eu brincar, nossa, mas para algumas pessoas estão sendo impactadas pela alegria do Espírito Sim. Santo, E é sabe? verdade. E até mesmo a Pode falar. forma que as pessoas olham, né? Porque às vezes as pessoas de fora olham o cristão, o crente, independente da igreja, olha e acha que a gente é muito aquela coisa quadrada, né? Sisuda, nossa, pessoa chata, né? E Ah, aí, de repente, encontra tu ali de boa, trocando ideia, falando de coisas da vida, sim. porque você é um ser humano. Então, tipo assim, isso quebra, cara. Isso até Aham, choca às vezes, né? Isso é muito sim. interessante. Eu teve uma vez que eu tava pregando, eu falei, cara, tem coisa que não é pecado, é você que é chato mesmo. Porque, cara, é isso, velho. Cara, para quem é crente, tem um pastor do Rio, amigo meu, que fala isso. Para Aham. quem é crente, até um coé abençoa. Sabe? Você não precisa ser o crente do paz do Senhor, sabe? Aham. Se você carrega Cristo dentro de você, isso flui como um rio de águas vivas de É você. verdade. Então, onde que você for, vai fluir. E é muito interessante, se a gente for observar a parábola das sementes, né, dos terrenos, Sim. é que o semeador, ele não joga a semente cai do bolso dele, porque ele está Aham. pronto para semear, e muitas vezes as sementes vão cair do nosso bolso, a gente não vai com a intenção de semear, mas algo que a gente faz cai no coração de alguém, e a partir dali a gente consegue pregar o evangelho. Então, onde a gente está, a gente tem que estar vivendo a essência do cristianismo. O cristianismo não é o que a gente faz, é quem a gente é, quem a gente se torna. Então não é uma mera religião, é uma cultura, é um estilo de vida. Então onde eu vou, eu vivo o cristianismo. Independente se eu Massa. estou na igreja, na faculdade, em qualquer lugar, eu estou vivendo o Cristo que eu prego. Seja brincando, seja sorrindo, seja fazendo qualquer coisa, eu tenho que fazer tudo para a glória dele. Massa demais. Eu até anotei isso aqui. Cara, maneiraço. Porque. Cara, mas deixa eu só contar uma história engraçada que eu lembrei Por aqui, favor. falando sobre façam tudo para a glória de Deus, né? Na minha Aham. formatura lá da Hilson, eles chamam lá na frente do culto, né? E você vai andando para pegar o diploma. Aham. E aí, quando eles chamaram meu nome, eu dei uma comemorada, assim, brinquei com a galera e peguei meu diploma. Na hora que eu desci, o cara me abraçou e falou: Mano, você andou muito bem. Eu falei: Tá aí, cara, Deus me deu o dom de andar, sabe? E eu creio, mano, que um dia eu vou estar andando na rua e uma pessoa vai falar assim: Nossa, você anda bem? Você tem uma postura legal? Eu falo: Cara, Jesus me ensinou a andar. Que Sabe? massa. São sementes que caem, né? Entendeu? Tipo Aham. assim, É natural, né, acontece. cara? Aham. Tem que Caramba, fluir de quem a gente é. Não que tem jeito. massa, mano. E você falou que uma das coisas assim que você ama fazer, que faz parte do seu ministério, é a questão de liderar, de treinar líderes. Uhum. Aproveitando isso daí, quando que vocês vão estar abrindo uma nova escola? Não sei como que é o processo exato ali de vocês. Se Então, já as tem nossas turmas, data? elas têm duração de um ano, né? Aham, Então, a gente vai abrir a turma no começo do ano que vem. Muito provavelmente entendi. vamos abrir duas turmas, tá? Uma segunda Bacana, e uma sábado. bacana. Porque esse ano a gente teve muita procura, só que a gente não conseguiu atender a todos por causa do Sim. tamanho da sala. Uhum, E por causa da pandemia, a gente cancelou a segunda turma que abriria agora no meio do ano, entendi. né? Então, a gente vai abrir duas turmas no começo do ano que vem. Então, a partir de outubro, novembro ali, a gente deve já começar a abrir as matrículas da escola. Tá até aqui, né, atrás de mim, o Aham, isso painelzinho mesmo. da escola aqui. Massa. E pessoas de outras denominações também podem participar? Sim, nessa primeira turma a gente já tem algumas pessoas. E assim, a gente trabalha aqui com uma liderança que não é focada na igreja, na nossa Entendi. igreja, né? É uma liderança focada no reino. Então, se você quer pegar o que for construído aqui e levar para sua igreja, melhor ainda. Sabe? Para a Massa. gente é melhor. A gente não quer formar líderes para Hebron, a gente quer formar líderes para o reino. Entendi. Quando a igreja do Senhor cresce, aí que a gente encontra o objetivo do reino. Massa, cara, massa. Pô, cara, é muito legal, porque a ideia da unidade mesmo, né, cara? O evangelho, é isso, né, cara? O reino, E, como você falou. e é interessante você falar isso porque o grande lema da nossa escola
formar líderes que encontram unidade na diversidade. Olha só, que Então, massa, cara. é exatamente esse o propósito da escola, essa unidade Aham. dentro das nossas diferenças, né? Porque Deus não chamou a gente para ser uniforme, para ser igual. Ele chamou a gente para ser um, Massa. independente das diferenças. E a gente vê isso, inclusive, nos evangelhos, né, cara? Como eles são, tipo assim, eles demonstram a personalidade de cada um ali mesmo, né? Os escritores e tal. E, Sim, tipo, ou seja, Deus não quer tirar a nossa personalidade. Ou seja, agora todo cristão tem uma personalidade única. Não. é, Né? Não é isso que é o que é incomum entre nós, sim, né? E, cara, é incrível, porque cada um pode atuar de forma naquilo que ele sente alegria, prazer, até mesmo porque ele atuando dessa forma e nesse lugar, ele vai levar isso às outras pessoas, né? sim, é Cara, é incrível. exatamente isso. Os evangelhos deixam isso muito claro, né? Que Aham. dentro da essência de cada um, Jesus continua sendo Deus. Sim, Todos os evangelhos contam a história de como Jesus é de fato Deus, o Filho de Deus e tal. sim. Então isso é muito legal. Muito legal mesmo. E é bem nítido, né, quando a gente olha ali, inclusive quando eles estão falando sobre a mesma história momentânea ali, com perspectiva diferente, Sim, você vai vendo os lados, fala, pô, isso aqui me dá mais detalhes. Não, isso aqui fala de uma forma mais amorosa, tal. E você vai é top demais. não, a Bíblia é perfeita. É verdade, é verdade. Cara, uma coisa assim que eu acho muito bacana, assim, falando de você mesmo, é essa questão de ser uma. Não sei se eu vou estar sendo repetitivo, mas é uma questão assim da naturalidade. Uhum. Não sei se você, antes de você ter ido estudar, você já era assim ou não, mas o que eu percebo que é uma coisa, não é uma coisa forçada, né? Porque hoje em dia, às vezes, a pessoa que tá liderando ou que tá envolvida com muitas pessoas, às vezes ele força um personagem pra, tipo Enquadra, assim, né? tipo assim, não, porque eu quero ser o descolado, legal, né? Uhum. Mas aquilo é perceptível, né? E trocando ideia com você, vendo se a galera aí entra nos stories, no seu Instagram, você percebe que existe uma pessoa só. Ou Aham. seja, e isso é muito bom, cara, porque é muito ruim quando você percebe pessoas que, bom, lá no púlpito é uma pessoa, lá na rua ela já é outra pessoa, Uhum. quando vai jogar uma bola já é outra pessoa, ou seja, são fragmentos, né, cara? Sim, Então, massa. E Jesus, e Deus, a Bíblia nos chama pra isso, a gente ser uma totalidade, né? sim. Não O ser. Evangelho exige coerência da gente na É nossa vida. verdade. E isso daí eu percebo, inclusive quando você fala dessa importância de valorizar a família. Ou seja, seu filho já está Uhum. aprendendo desde dali, dos primeiros dias dele, isso, que tipo, não, papai valoriza a família, né? Poxa, Sim. meu pai, caramba, olha, ele usa do tempo dele para estar comigo. Então, tipo Uhum. assim, ele já vai crescer percebendo isso, vivendo isso, experimentando isso, e é o que ele vai levar, é o que ele vai se tornar. Porque ele tá Sim. olhando para vocês o tempo todo, né? Sim, exatamente. Quando eu descobri que minha esposa estava grávida, eu pensei assim, cara, qual igreja o meu filho vai crescer? Aham. E depois eu fui mais profundo. Qual é a casa que meu filho vai crescer? Então, Sim. isso vai influenciar em tudo na vida dele. Será que ele vai crescer amando Jesus porque ele viu o pai dele amando Jesus? Ou será que ele vai crescer odiando a igreja porque ele viu o pai dele trocando ele pela igreja? É verdade. Sabe? E a gente precisa pensar nisso, Sim. entendeu? Como liderança. Então, o que eu vejo é uma geração que é um tempo que as pessoas são fanáticas pelo chamado, elas querem descobrir o chamado, mas se preocupam muito pouco em encontrar sua identidade em Deus, saber quem é Aham. em Cristo. Então, quando a gente entende quem a gente é em Cristo, a gente tem segurança para ser quem a gente é, porque a gente sabe que tudo que nós somos a gente deve a Ele. A Sim. gente só é o que é por causa do Cristo, né? Por Ele a Massa. gente se move, por Ele a gente respira, por Ele a gente anda. Então, por Ele, para Ele, seja todas as coisas e a Ele agora, para sempre, Com amém. Né? certeza. É muito. Deixa eu te perguntar. Hoje, pra você, é, qual é o seu maior sonho hoje, assim? Cara, meu maior sonho é construir uma igreja, não só uma igreja, denominação, né, mas construir um povo, um corpo de Cristo que consegue influenciar
fora das quatro paredes da instituição religiosa. É uma igreja que influencia na política, influencia na moda, influencia no meio artístico, influencia na família, influencia na música, porque eu vejo que a igreja precisa de ter essa influência, a igreja precisa de estar mais envolvida na educação, de estar mais envolvida nessas áreas, porque eu vejo que a gente tem entregado muito as coisas para Satanás, né, e tem perdido a nossa influência, e eu acho que a tendência é que se a igreja continuar pensando só em ser salão de culto, a tendência da igreja é recuar, até simplesmente acabar. Então, a igreja de Cristo não é a igreja que recua, mas é a igreja que avança. Sim. Em fé, é isso que, se não me engano, Pedro escreve, ele fala, nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam. Então, a gente não pode se render ao medo das ideologias, ao medo da corrupção, ao medo do meio artístico estar corrompido. E eu não estou falando de artistas que levam o selo gospel, eu não estou falando de gente que influencia de verdade, que leva o reino. Estou falando de políticos e vereadores que vão lá e não vão se corromper. O meu sonho é esse, cara. O meu sonho é ver essa igreja atuante, é ver uma igreja que quando as pessoas tentarem falar alguma coisa contra, elas não vão ter argumentos, porque elas vão ver a influência positiva da igreja em todos os lugares da sociedade. Muito bacana. Aproveitando assim, falando dessa questão de igreja, de reino, o que uma pessoa que ainda não conhece a Igreja Hebron pode esperar para sua primeira visita, assim? O que ela... Você pode falar, ó, você pode esperar isso, porque lá você vai encontrar. Se for eu que estiver pregando, muita heresia. Eu me lembro de uma pregação sua, cara, que você usou um João Bobo. Ah, sim. Cara, eu pensei, eu vou usar um dia isso. Inclusive, olha só como as coisas influenciam, cara. Inclusive, eu um dia comprei um, mas tá lá guardado lá. Mas eu comprei e falei, cara, um dia eu vou usar esse exemplo, que eu achei sensacional. Cara, o pastor de Curitiba me mandou mensagem uma vez falando que usou o João Bobo, mandou um vídeo dele. Ele falou, cara, peguei no seu Instagram e tal. Tá vendo? A mensagem não é minha, pode usar, fica à vontade. Aí, então, tá liberado usar, então. Cara, não é nada meu, é tudo nosso, é do rei. Mas, assim, cara, a nossa igreja é uma igreja muito aberta, assim, a Hebron é uma igreja que tá passando por uma transição, mas é uma transição muito boa. Está se tornando uma igreja muito aberta, de coração aberto, de braços abertos mesmo para as pessoas. A igreja está entendendo que é sobre pessoas, que é sobre alcançar vidas. É uma igreja muito avivada, às vezes até demais. Mas a nossa igreja é do mistério, é do manto, mas é uma galera que se ama, que conseguiu encontrar apoio e família dentro de uma instituição religiosa e quer levar isso aos mais diversos lugares, né? Então, eu creio que a gente tem um louvor bom e uma palavra boa, tá? Eu acredito que a gente está vivendo um tempo muito bíblico aqui na igreja. Não falo só de mim, né? Porque não sou só eu que prego aqui, mas todos aqueles que estão pregando têm trazido palavras bíblicas mesmo, e eu vejo muito isso. Para você ter noção, a gente está numa série aqui de estudos, na terça-feira, sobre perguntas existenciais. E a gente está falando sobre aquelas perguntas que a gente tem que lidar, mas a gente não sabe responder. Se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Como é que pode só o cristianismo ser a religião certa? Por que Deus manda pessoas para o inferno? A ciência tira o crédito da religião. Então, a gente está construindo mensagens para responder essas perguntas e dar ferramentas para a igreja, para que a gente possa ter conhecimento disso. Então, eu vejo a igreja caminhando muito nessa área aí de fornecer ferramentas e edificar a fé das pessoas. Massa demais. Nós já estamos caminhando aí para finalizar esse papo. Poxa vida, passou rápido. Passou rápido. Já tem quase 1 hora já de bate-papo. Pois é. Mas ó, eu queria muito que você pudesse falar, porque você mesmo disse que vocês passaram, agora especificamente ali da RA, vocês passaram por um momento de ter, falando agora em questões numéricas mesmo, de pessoas, de ter bastante pessoas, e depois, de repente, isso ir lá para 15, tipo 300 ou até mais, depois ir para 15. E hoje em dia, isso, agora, de novo, vocês têm bastante pessoas ali presentes nas atividades de vocês, graças a Deus, que cresça ainda mais. Mas como que foi
como que foi, assim, eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas assim, para aquela pessoa que, pro líder, pro pastor que vai estar assistindo aqui, que talvez está passando por esse processo que você passou, né, desse momento de ter mudado as coisas ali, o que que você pode, assim, tá falando especificamente agora para essa galera aí? Então, Deus, ele sempre que ele estabelece uma liderança, ele dá uma visão para essa liderança. E a visão, ela pertence ao líder. Ela não pertence a ninguém além do líder. Se Deus estabeleceu uma liderança, colocou aquela pessoa como líder, a visão Deus vai dar para ela. Deus jamais vai dar a visão para um membro de equipe ou um membro da igreja para ele passar para a liderança. Isso não acontece. Lá em Atos, quando Paulo quer ir para a Bitínia, né, e ele está na dúvida, o Senhor dá uma visão para ele. E aí ele vê um jovem na Macedônia. O Senhor não dá a visão para a igreja, o Senhor não dá a visão para outra pessoa revelar para Paulo, o Senhor dá a visão diretamente para Paulo. Porque Paulo era o líder da igreja. Sim. E outra, ele não dá um sonho para Paulo, ele dá uma visão. Porque a gente não vive só de sonhos. Sim. Toda liderança, ela vive de visão. Então, acredite na visão que Deus te deu. Se não está gerando resultado agora, nem sempre é sobre números. Sim. É sobre construir uma cultura saudável. Às vezes a gente se apega muito aos números e esquece que, às vezes, você está com a igreja lotada, mas totalmente doente. Sim. Né, porque não tem visão. Então, como foi o nosso processo? A gente realinhou a visão, porque a gente abriu mão da visão que Deus tinha dado para a gente para atrair as pessoas, e isso estava fazendo o efeito contrário, as pessoas estavam indo embora. A gente realinhou a visão. Então, a primeira coisa é acreditar na visão e realinhar essa visão. Não abra mão daquilo que Deus te entregou para agradar as pessoas, porque se Ele te entregou aquilo, é para você fazer aquilo. Então, você não vive para agradar os homens, mas a Deus, é isso que Paulo escreve. E a outra coisa que a gente fez foi incluir as pessoas no processo. Certo. Eu lembro que quando a gente estava nessa dificuldade, não sei se você já ouviu falar do Busca, né? O Busca Implacável. Sim. A gente estava bem perto do Busca e uns 3 meses antes eu convoquei os voluntários, né, os que estavam vindo, os que não estavam vindo, chamei todo mundo. E fiz um questionário, chamei de SOS-RA. A gente vai recuperar o nosso ministério. Vocês vão ser parte disso. Massa. E aí eu entreguei um questionário para cada um e perguntando o que você espera de um ministério jovem e o que você espera de um líder de jovens. Peguei as respostas de todo mundo, li e construí uma visão de ministério baseada na resposta deles. Fui juntando as respostas. Fiz um texto muito grande sobre a visão do ministério baseado naquilo que eles tinham respondido. Sim. E eu falei assim, ó, gente, essa é a visão do ministério. Não fui eu que fiz essa visão, foram vocês. Então, vamos fazer acontecer? Essa é a igreja que vocês querem? Então, essa é a igreja que vocês têm que ser. Se é isso que você quer para a igreja, então seja isso. Vamos junto, vamos recuperar nosso ministério, vamos viver essa visão. E aí, nesses 3 meses, cara, o Busca foi um sucesso, muita gente, e dali para frente foi só crescendo. E hoje a gente está aí já há 3 anos, 3, 4 anos, já, tipo assim, vivendo uma constância, sim, sabe? A gente não está mais oscilando como a gente oscilava, porque a gente não abre mão mais da visão. A gente continua caminhando naquilo que Deus tem pra gente. Então, acredite na visão, alinhe a visão, inclua as pessoas no processo. Isso é muito importante, porque o líder não é aquele que simplesmente deixa as coisas prontas. O bom líder é aquele que consegue trazer as pessoas na jornada, consegue incluir as pessoas se sentem satisfeitas. Massa demais. Aí, ó, depois você vai estar assistindo e você volta, copia aí as ideias. Cara, aulinha de graça aí. Aulinha de graça. o coach, tô zoando. O coach tá on. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima aí, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu te falar. Cara, uma pessoa que eu percebo assim que é bem próxima a você é o Rafael, né? Sim. O Rafael, eu conheço o Rafael, cara, ele era menininho, ele foi pajem da minha irmã, mano. Nós fomos da igreja Batista no Penha e na época, pô, ele era muito novinho, cara, muito novinho. Uhum. E depois de muitos e muitos e muitos anos que eu saí dessa igreja que eu era, depois fui pra outra e tal, e depois eu fui pro Rio, fiquei muitos anos no Rio e depois eu voltei. Cara, e depois de muitos anos, um dia eu tava lá na programação de vocês e de repente eu olhei e vi um rapaz gigante, que ele era
Menininho, Aham. pequenininho, cara. Eu falei, eu conheço esse rapaz aí. E aí era o Rafael ali, cara. É. Pô, eu vi ele participando ali junto com você, e aí as postagens também. E nisso eu percebi que, tipo assim, pelo menos é o que eu percebo, que vocês têm uma boa aproximação assim. E, e aí, aproveitando isso, gostaria que você me falasse assim, falasse pra galera, e a gente já tá finalizando, qual a importância assim de ter amizades, né? O líder mesmo, cultivar amizades, relacionamento. Uhum. Cara, o Rafa é um irmãozão que Deus me deu, né? O Rafa começou como um liderado e Aham. agora a gente se lidera, né? Ele me Massa. lidera, eu lidero ele. E, tipo assim, né? Já saiu da esfera de líder e liderado, agora a gente está nessa amizade em que a gente se lidera. Hoje ele é o líder da Rafa Aham. e está fazendo melhor do que eu, e eu acho isso incrível, maravilhoso, ver como eu amo ver os nossos voluntários exaltando o líder que ele é. Porque isso para mim tipo assim, cara, é propósito, Massa, sabe? né, E cara? ele é um líder que eu não consegui ser. Isso é incrível, maravilhoso, o coração que ele carrega pelo reino, enfim. Mas, cara, é muito importante a gente ter amizade no reino, e principalmente amizade que está no mesmo nível que a gente. Por exemplo, você tem uma amizade com um pastor ou com uma liderança, se você é pastor ou líder, Aham. mas não é aquela amizade que você vai sentar para falar de igreja. Porque o que eu vejo, cara, a amizade de hoje dos pastores é falar de igreja. Sim. E não é, cara, é aquela amizade que você vai falar de tudo. Hoje eu tenho o Rafa, eu tenho o pastor Aurinho, cara, que é meu irmão também, que a gente saía para pedalar, mas a última coisa que a gente queria fazer era andar de bicicleta, a gente ia para conversar. Aham. E, cara, eu falo de tudo com eles. A gente conversa de tudo quanto é tipo de coisa. A última coisa que a gente fala é a igreja. A gente vai Entendo. para desabafar um com o outro, para chorar as pitangas, Aham. para, sabe, aquele dia que você não está muito bem, você vai lá para desabafar com alguém que não vai te julgar, que não vai falar, ih, o pastor está falando isso, está em pecado. Não, alguém que vai te abraçar, que vai te entender, vai entender que você é gente, que você é ser Sim. humano e que vai orar por você e que não vai sair espalhando por aí, fulano tá com fraqueza, fulano tá triste, fulano tá Sim. depressivo, fulano, né, tá nervoso com isso, com aquilo. Não, gente que vai te ouvir, orar por você e deixar aquilo ali. Gente que você confia, que você Sim. construiu amizade, gente que te ajudou. Eu lembro que minha amizade com a Aurinha, ela surge nos momentos que eu mais precisava, que eu estava querendo desistir do ministério. Ele me abraçou, assim, de uma forma que ninguém tinha me abraçado. Então, a gente construiu essa amizade ao longo dos anos Massa. e isso é muito importante. Então, não abra mão de ter perto de você gente que vai te ouvir, que vai orar por você, que vai ser sincero, que não vai te julgar, que vai te ouvir que você tem seus problemas e preocupações, e que não vai te olhar como um pastor, sabe? Como o bonzão, o líder, mas Aham. vai te olhar assim no olho e vai falar assim, cara, a gente tá junto, a gente é gente, e é isso, entendeu? Massa. Massa demais. Bacana demais. Marquinhos, Pastor Marcos, Marcos Rocha, muitos nomes. Cara, eu quero já te agradecer. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite aí, ter parado um pouquinho aí suas atividades, o seu tempo, para poder aqui estar trocando essa ideia, batendo esse papo. Sim, E mano. eu gostaria muito que você fizesse então suas considerações finais aí pra galera. E cara, pô, valeu mesmo o seu tempo aí. Foi muito massa, cara. Eu já anotei Mano, várias coisinhas aqui nos papéis aqui. pô, que bom, anota, anota. Mano, eu quero só te agradecer mesmo pela oportunidade. Se a gente puder fazer mais vezes, fazer um presencial na Com próxima, quem certeza. sabe. Vou me sentir honrado de poder participar desse projeto seu. Poucas pessoas fazem o que você faz aqui na cidade, então continua nisso aí, que eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas ainda. Amém, cara. Que Deus te levantou para esse tempo, para fazer isso. Então vai, não tenha medo de ser criativo, de ser pioneiro. E queria dizer aí para a galera, desculpa qualquer coisa, qualquer besteira que eu tenha falado, Ai, ai. mas que Deus abençoe vocês. Você que está assistindo, assistiu até o final aí, Deus te abençoe. Que você possa ter sido abençoado de alguma forma. Eu acho que eu já falei muita coisa, então só quero mesmo que Deus abençoe a sua vida, que você seja edificado. E é isso. Amém, cara. Galera, abaixo na descrição vai estar aí o Instagram do Pastor Marcos. Corre lá, dá uma olhada lá, segue ele. Entra também no da igreja também, no da Ra. Se
se você está aí desigrejado, se você está aí buscando algum lugar para você estar conhecendo mais de Deus, se você está querendo aí se aproximar de pessoas que estão buscando a palavra de Deus, vocês viram aí que ele falou que eles são uma igreja que estão buscando mesmo a palavra centrada. Então, corre lá. Você vai ver na descrição algumas informações. Dá um pulinho lá, vai conhecer, vai na programação. Todo sábado tem RA, participa desse projeto, participa com eles lá e vai conhecer o pastor pessoalmente e bater um papo com ele, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Pastor, novamente, muito obrigado aí pela presença. Valeu, mano. Dia que quiser tomar um café, estamos de portas abertas. Show de bola, vamos marcar assim. Galera, tamo junto, Deus abençoe. Até a próxima e Até. fui!